Boa noite a todos. Nosso trabalho irá falar sobre as fases cirúrgicas, que podem ser pré, intra e pós-operatória. Mas antes temos de falar um pouquinho sobre a história das cirurgias. Em épocas passadas a cirurgia era considerado o último recurso aplicável a enfermos. Antes do século XXI, os próprios médicos praticavam as poucas cirurgias que as urgências exigiam. Mais tarde, passaram a deixá-las para as pessoas menos qualificadas, os barbeiros, que realizavam os atendimentos. Como tudo era precário, e por conta de não terem fármacos adequados, isso exigia amputação, que era realizada sem anestesias. Voltando aos dias atuais, podemos destacar que as cirurgias podem ser eletivas e também emergenciais, urgentes. As eletivas podem demorar um pouco, mas as emergenciais, urgência não, sendo que a de urgência podem ocorrer de 24 a 30 horas e nas emergenciais são de imediato, sendo assim, 0 horas. Quanto a seus motivos, elas podem ser curativas, reparadoras, estéticas, preventivas, paliativas e também diagnósticas. As cirurgias podem ocorrer em hospitais, consultórios, clínicas e em ambulatórios. Peri-operatório. O perioperatório é o termo usado para o período que vai, desde que o cirurgião decide indicar a operação e comunica ao paciente, até que o paciente retorne, depois da alta hospitalar, às atividades normais. Está subdividido em 3 etapas: pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Elas devem cumprir ações específicas para alcançar seu objetivo final. Cada uma destas fases inclui um largo espectro de comportamentos e atividades de enfermagem, realizada por estes profissionais, em seus processos e padrões de prática. Fase pré-operatória. Inicia na decisão do paciente para a realização da cirurgia e termina quando o mesmo é recepcionado e colocado na mesa cirúrgica. Deve englobar o histórico do paciente na clínica ou no domicílio, a realização de entrevista pré-operatória e a preparação do paciente para o anestésico a ser dado e para a cirurgia. Esse período se divide em 2 fases, pré-operatório imediato e pré-operatório imediato. Pré-operatório imediato começa no momento da indicação da operação e termina 24 horas antes do seu início. Geralmente, nesse período o paciente ainda não se encontra internado. Neste período de mediação, sempre que possível, a cirurgia faz uma avaliação do estado geral da cirurgia, através do exame clínico detalhado e dos exames de sangue do paciente, raio-x, eletrocardiograma, entre outros. Essa avaliação tem o objetivo de identificar e alterar o que pode aumentar o risco. Pré-operatório imediato compreende as 24 horas que antecedem a cirurgia. De um modo geral, o paciente é admitido no hospital, dentro desse período, com o objetivo de ser devidamente preparado para o ato cirúrgico. Percebam aqui no vídeo que a paciente, após receber a indicação de que vai ter de fazer uma cirurgia, acaba por decidir fazer a cirurgia, então a mesma vai assinar um formulário de consentimento cirúrgico ou permissão para a realização da cirurgia. Quando assinado, esse formulário indica que o paciente permite a realização do procedimento e compreende seus riscos e benefícios, explicados pelo cirurgião. Se o paciente não compreender as explicações, o enfermeiro notifica ao cirurgião antes que o paciente assine o formulário de consentimento. Entrevista pré-operatória. Na entrevista pré-operatória, os achados importantes devem ser minuciosamente registrados e devidamente comunicados aos demais membros da equipe multiprofissional. O objetivo da entrevista é obter informações sobre a saúde do paciente. Deve-se fornecer e esclarecer informações sobre a cirurgia, incluindo anestesia. Deve-se avaliar o estado emocional e o preparo do paciente. A meta da enfermagem é identificar se existem, e quais, são os riscos ao plano cirúrgico. O que o profissional de enfermagem faz, determina o estado psicológico do paciente, determina fatores fisiológicos direta ou indiretamente com o procedimento cirúrgico, identifica a parte do corpo em que será realizado o procedimento, identifica todo e qualquer fármaco prescrito, possíveis interações medicamentosas,
e outros fármacos não prescritos ou fitoterápicos. Registra dados laboratoriais e diagnósticos. Identifica fatores culturais, éticos, religiosos, que possam afetar a experiência cirúrgica. Estabelece dados basais de comparação entre as fases da cirurgia. Realiza um feedback para determinar se o paciente conseguiu receber as informações adequadas de forma esclarecida. Avaliar com o paciente nível de ansiedade e preocupações relacionadas à cirurgia com o objetivo de tranquilizá-lo. Estimular o paciente a manifestar seus medos, sentimentos e emoções. Tentar reduzir a ansiedade e medo com orientações, distração e medidas auxiliares adaptadas às necessidades e cultura do paciente, informações complementares específicas, apoio espiritual para pacientes muito religiosos, apoio psicológico para casos específicos como cirurgia bariátrica, mastectomia, cirurgia mutiladoras, cirurgia de maior risco como cardiovascular ou neurológica. Avaliação pré-operatória. O enfermeiro realiza uma visita pré-operatória, uma entrevista, onde analisa o prontuário do paciente, checando os dados do paciente, os diagnósticos médicos, doenças pré-existentes e exames complementares. Verifica se o paciente está em precauções especiais, ou requer algum cuidado em específico, realiza a entrevista com o paciente e faz um exame físico, onde obtém uma percepção do paciente e controle de saúde, segurança e proteção, eliminação, atividade e exercício cognitivo, e perceptivo, autopercepção, enfrentamento e tolerância ao estresse. A ansiedade muito alta prejudica a capacidade cognitiva, de tomar decisões, e, de enfrentamento. O enfermeiro deve fornecer as informações que possam dar conforto ao paciente. Más informações ou más experiências tendem a contribuir para o aumento da ansiedade. O medo da morte, medo da dor, medo de mutilações, medo da anestesia ou de alterações dos padrões de vida elevam e muito a ansiedade. Fazer orientações sobre o encaminhamento ao centro cirúrgico e sua percepção na sala de preparo, sala operatória, SRPA e UTI. Os dados obtidos são registrados na ficha própria do paciente que deve ser mantida no centro cirúrgico para a recepção do paciente.